Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma reunião da igreja Itaúna. Para aqueles que estão presentes e depois pelo YouTube vão ouvir só o som, né? Mas que o Espírito possa ter essa liberdade de falar com cada um que está aqui presente e também aqueles que vão ouvir essa mensagem. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, e não quero que vocês respondam não, responde para o Senhor. Você quer que o Senhor fale com você essa noite? Você quer ouvir a voz do Senhor? Vocês lembram da mensagem passada? Que Jesus foi convidado? O Senhor Jesus é um verdadeiro cavalheiro. Ele não faz nada se você não permitir. Hoje nós estamos vivendo a era da graça e nós estamos sabendo que está findando essa era da graça. E eu e você temos uma boa oportunidade nessa noite de deixar o Senhor falar o nosso coração, falar no nosso espírito. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito gostosa de se ouvir, muito prática, muito acessível para todos nós, principalmente para aqueles que já receberam o Senhor Jesus como Salvador. Às vezes nós temos dificuldade, mas espero que o Senhor possa nos dar a graça de entendermos melhor essa palavra e poder ficar mais perto do Senhor. É como mais o Toninho estava falando, quando você olha de longe as pessoas, aquele cego, quando ele começou a enxergar, ele viu as pessoas como árvore, né? Porque precisa chegar mais perto, irmãos. Então, João viu água e sangue porque ele estava perto. Então, a palavra profética, a palavra de comando que está sendo dada para nós hoje, é crucial que nós acompanhamos ela de perto, nas mensagens, principalmente, irmão, nesse livro aqui tão maravilhoso que nós temos em nossa mão, que chama-se Alimento Diário, né? E o título dessa série é O Zelo da Casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Espero que o Senhor possa nos falar nessa noite. Semana passada nós vimos com respeito à alegria do Senhor, a alegria que Deus é, alegria, e que nossas reuniões precisam ser reuniões alegres. Então, louvado seja o Senhor, nós precisamos perceber alguma coisa, irmão. Se eu e você ainda não percebemos, não fomos tocados ainda nisso, essa noite é uma boa oportunidade para nós. Nós vamos ler, o título dessa mensagem é Nascer do Espírito e Nascer de Novo. Nascer do Espírito é nascer de novo. Que experiência é essa que eu e você já tivemos? E para aqueles que não tiveram essa experiência, você pode também ter essa experiência de ter os dois nascimentos. O nascimento natural do seu pai e de sua mãe, e você nascer da água e do Espírito. Basta você crer no seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor. E convidá-lo. Lembra disso, irmãos? Todos os dias nós precisamos convidar o Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para o meu serviço, para onde eu estiver. Nós vamos convidar o Senhor. Eu sinto, falando da minha pessoa, que às vezes eu fico bem à parte do Senhor. Eu não consigo ainda ficar 24 horas no meu espírito. Mas quando eu lembro, irmãos, aí eu tenho algumas ferramentas que nós estamos falando tanto, invocar o nome do Senhor, imergir na palavra, ler a Bíblia, que é tão importante para nós, buscarmos a comunhão nos livros também, os livros nos esclarecem muito, e muito mais. Com a tecnologia hoje, nós temos acesso a muitas mensagens, e recebemos muita mensagem. Tem dia que o meu celular não para. Eu confesso, eu não dou conta de ler tudo que chega para mim. Mas eu sei que muitos irmãos e irmãs estão orando para mim. Então,
o Senhor precisa nos restaurar a cada um. Eu fiz essa oração, Senhor, poucos dias atrás. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10 e 12. Os irmãos me acompanhem, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Versículo 2. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, estou falando por mim, tá? Eu tinha perdido essa alegria. Eu perdi a alegria da salvação. Perdi a alegria, às vezes, de estar aqui na reunião com os irmãos. Mas aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, tudo que o Senhor já fez na minha vida, Senhor, agora na reta final, eu vou abandonar isso, Senhor? Não vou não. Restitui, Senhor, a minha alegria. Senhor, eu te convido. Restitui a minha alegria, Senhor. Ó Senhor Jesus, ele fala aqui assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse espírito humano meu, irmão, ele está misturado com o Espírito de Deus. Hoje a mensagem não fica clara sobre isso. E todas as vezes que eu preciso ser restaurado, eu preciso voltar para onde? Para o meu espírito. Subir. Você já tem escutado bastante essa expressão de subir. Sobe para cá. Sobe. Quando João falou isso, irmão, é para que nós saiamos dessa esfera terrena, dessa esfera natural, para que a gente alcance a esfera de Deus. Por que falta alegria em nós, irmãos? Por que tem faltado alegria? Tem falta. Por que nas nossas reuniões? Porque nós estamos longe de Deus, cada dia mais longe de Deus. E é interessante, irmãos, que são verdades absolutas. Por exemplo, família. É verdade absoluta, você precisa cuidar da sua família. Por exemplo, nosso amado irmão Toninho está aqui hoje. Não era para o irmão estar aqui. Era para estar lá na conferência, lá, junto com os irmãos. Não só ele, mas toda a família. Mas nós sabemos que há uma enfermidade lá, a família está enferma, ele ficou para cuidar da família. É uma verdade absoluta ele está lá? É uma verdade absoluta. Mas, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Tem coisa que nós temos que abrir mão, igual o irmão abriu mão da conferência, de estar com a família. Mas tem coisas, irmãos, que nós temos que ser como o Senhor, ter zelo pela casa de Deus, ter zelo pelas nossas reuniões. É uma verdade absoluta que você pode se divertir, você pode viajar, você pode ir sair. É uma verdade, você tem direito, você trabalha para isso, você merece o descanso. Mas desde que isso não seja uma distração que Satanás cria para tirar você do zelo da casa de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser bastante iluminados nessa noite. Restitui, Senhor, esse espírito em nós, essa alegria de estar nas reuniões de novo, de levantar, de cantar hinos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Hebreus 2, eu não vou ler, fala assim, que o Senhor tem prazer de cantar louvores no meio da congregação. Quando você vem para a reunião, você vem por quê? Para quê? Por causa de quem? Por causa do Senhor. Então o Senhor tem prazer de cantar louvores no meio da congregação. Você acha que o Senhor não está aqui satisfeito com a sua presença? Fica satisfeito com a sua presença. Fica satisfeito quando você se envolve
Irmãos, nós somos privilegiados demais. Temos o prazer de viver a vida da igreja. É como o irmão Jorbelli estava falando, né, na semana passada, tem hora que é difícil ouvir algumas coisas. Somos chamados até de jumentos, né? Mas fala que a jumenta estava amarrada a uma videira, e seus olhos brilham, ficam cintilantes, seus dentes brancos, porque é uma transformação. Não é uma mudança que Deus quer em você, é uma transformação, é uma infusão da vida dele com a sua vida, ao ponto que eu consigo e você consiga também ficar o tempo todo na presença de Deus e desfrutar dele. Senhor Jesus. Vamos ler João, capítulo 3. Tem uma história aqui, um fato ocorrido com um homem chamado Nicodemos, que vai ser bom para a gente ganhar encargo nessa mensagem. João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo de 1 até o 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, irmãos, fala da pessoa de Nicodemos. Eu queria falar um pouco sobre Nicodemos. Aqui nos textos nós vemos Nicodemos, ele era um mestre, um dos principais dos mestres, era um dos principais dos judeus. Irmãos, ele era uma pessoa de posse, de um caráter bom, normal. Ele era respeitado por todos ali no sinédrio, ali, pelos judeus. Ele foi ter com Jesus. Mas no capítulo 4, e nós não vamos ler, fala de uma mulher chamada samaritana, uma mulher samaritana. Mas essa mulher já tinha tudo ao contrário do que era Nicodemos. Uma pessoa de capacidade, de posição social, ele era bem visto entre os judeus, que ele era mestre. Agora tinha uma mulher samaritana que foi beber água no poço, e depois que ela conversou com o Senhor ali também, eu não estou lendo por causa do tempo, mas fala assim, o Senhor fala com ela assim: vai buscar o teu marido. Aí ela fala assim: eu não tenho marido. Aí disseste bem, porque já tivesse 5 e o que tem agora não é seu. O que eu quero mostrar para os irmãos, aqui não depende da sua condição social, não depende da sua condição moral, certo? Da sua condição financeira. Todos os dois tiveram que ter um novo nascimento. Então, irmãos, nenhum de nós aqui, eu creio, e eu conheço muitos irmãos, alguns tiveram um viver muito estragado, mas muito estragado mesmo. Teve que nascer de novo. Mas quando tem um certinho, foi o que Nicodemos aconteceu, que ele falou assim: eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele não entendeu nada. Por quê? Porque uma pessoa que tem um padrão, que se acha que tem um padrão,
ele tem dificuldade de receber a Deus. Para que eu vou receber? Eu sou tão bom. Eu conheço o marido de uma irmã, que todo mundo fala que ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ele é bom demais. Ele tinha a maior dificuldade de tocar no Senhor, de receber o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é bom. Mas quando tem um ruim, aí ele pensa a mesma coisa. Eu também não sirvo, não, porque eu sou ruim demais. Todos os dois, irmão, não é uma questão social, não é uma questão financeira, é uma questão de você receber o Senhor como seu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Imediatamente, isso acontece. Aí nós temos dois nascimentos. Por exemplo, eu quero falar um pouco. Eu fui um jovem. Eu nunca tive uma vida promíscua, irmão. Eu sempre fui muito obediente aos meus pais. Sempre fui muito responsável. Servi o exército. Eu fui o segundo melhor soldado do quartel. Não tinha dificuldade nenhuma, irmãos. Com nada. Só não tinha dinheiro. Como todo mundo tem. Mas o dia que eu ouvi a respeito da salvação, todos esses conceitos de bom soldado, de bom filho, de nunca ter feito nada errado, certo? Teve que cair por terra. Porque eu também sou um pecador. E precisei nascer de novo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pelo novo nascimento. Então, o que é nascer de novo? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Ó Senhor Jesus, a condição natural, a condição social do homem não intervém no novo nascimento. Isso é o que eu quis dizer. Não é porque você é bonzinho, que você não tem problema, e você pode ser salvo. Ou o que você é ruim, e você... a sua vida é muito baixa, o seu viver foi embaixo, você também. Não, isso não interfere, irmão. O que nós então precisamos entender é que todos, seja bom, seja ruim, tenha uma boa classe, ou não, vai ter que receber o Senhor como o seu Salvador e receber essa nova vida. Ó Senhor Jesus, acredito que a maior parte de nós aqui já recebeu o Senhor como Salvador. E agora, você que está aqui nos visitando, talvez esteja a primeira vez, se você ainda não teve essa experiência de receber o Senhor como seu Salvador, eu gostaria de orar por você. Você pode ficar sentado no seu lugar e você repete comigo essa oração. Só a pessoa, tá? Vocês já receberam. Se você quiser fazer no seu lugar, ninguém precisa ver aí, é você e o Senhor. Usa a sua fé agora nesse instante. Recebe o Senhor Jesus como Salvador. Morreu na cruz pelos seus pecados, para te dar uma vida, para te dar uma condição para você entrar no reino dele também, que é a primeira condição, você ser salvo. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Ó Senhor Jesus, eu quero ter essa experiência. Por isso, Senhor, eu te chamo nessa noite para entrar no meu espírito. Eu te recebo como meu Salvador. E a partir de hoje, Senhor, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Senhor, a partir de hoje eu entrego minha vida para o Senhor. Aceita, Senhor. Eu não mereço, mas aceita, Senhor, segundo a sua palavra. Amém. Bom, eu acredito que, igual eu falei, quase todos aqui, agora nós temos duas vidas. Poxa vida, como lidar com duas vidas? Com dois nascimentos. Aí é que muitos irmãos têm dificuldade. Uma hora você não sabe se está no espírito ou se você está no seu natural. Vocês conseguem perceber isso? Percebe? Às vezes, percebe quando você fica irado, fica nervoso, xinga, aí você fala, não, estou no velho homem.
Mas quando você está fazendo as coisas boas da sua alma também, que é um dos maiores problemas para Deus, é o nosso lado bom da alma. Por isso, irmão, nós vamos nessa noite ficar claro com esse respeito, de viver nessa nova vida, né? Buscando as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensando nas coisas lá do alto. Você consegue? Eu consigo. Eu trabalho, graças a Deus a empresa me dá essa liberdade de escutar hinos, de escutar mensagens. Eu posso levar minha Bíblia, ler minha Bíblia lá, eu posso levar meu estudo diário, mas muitos irmãos não conseguem. Mas como fazer isso, irmãos? Ninguém impede de você invocar o nome do Senhor Jesus. Você pode, onde é que estiver, irmão, você pode falar audível, você pode falar no seu interior, em voz baixa. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Você está buscando as coisas lá do alto. Então não é uma coisa difícil. Nós é que complicamos, né? Ó Senhor Jesus, aleluia. O que é nascer de novo, né? Todo homem e toda mulher precisa experimentar o nascer de novo. Todo homem e toda mulher precisa experimentar isso. Agora nós temos duas vidas, né? A primeira, quando nascemos de nossos pais. Vamos ler João 3, versículo 6, parte B. João 3, versículo 6, parte B. Fala assim: o que é nascido da carne é carne. Só essa parte, só a parte A. O que é nascido da carne é carne. Se eu pegar o DNA do meu pai e da minha mãe e fizer, eu vou provar que eu sou filho dele, eu nasci deles, nasci da carne. E quando Davi, ele falou no Salmo, fala assim que eu já nasci em pecado. Assim que eu nasci, ninguém me ensinou a pecar. Se nós pegarmos uma criança recém-nascida, duas crianças recém-nascidas, e nós levarmos elas para um lugar isolado, que elas não vão ter contato com ninguém, elas vão ter condição de viver. À medida do tempo vai passando, elas começarão a pecar. Sabe por quê? Porque o pecado habita na nossa carne. Eu pergunto para os irmãos, e por favor, alguém aqui tem dificuldade de pecar? Pecar é a coisa, você não precisa nem esforçar para pecar, irmãos. Você peca falando, você peca pensando, você peca murmurando, olhando. Você não precisa esforçar para pecar, irmãos. Porque isso já está na nossa carne, nós já nascemos com isso. Por exemplo, uma criancinha de pequenininha, de berço ainda, ela já chora, forçando os pais a pegar ela. Quem ensinou isso para essa menina? Aí quando você vai lá, está lá com a menina, aí quando você vai encostar ela, quando você encosta ela no colchão, quem ensinou isso para essa menina só? Para essa menina? Já nasce desse jeito, irmão. Ó Senhor Jesus, agora você entende porque você e eu precisamos do novo nascimento? Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, fala a esse respeito, porque aí no capítulo 6, versículo 6 ainda, parte B, capítulo 3, versículo 6, parte B, fala assim, capítulo 3, versículo 6, perdão. O que é a parte A fala o que eu acabei de falar agora, mas a parte B fala assim: o que é nascido do Espírito é? O que é nascido do Espírito é? E Deus é? Então, olha só para você ver. Eu fico meio confuso, tem hora, eu não sei se eu estou na carne, se eu estou no Espírito. A nossa vida começa a ficar um pouco complicada. Por quê? Porque agora nós temos dois nascimentos. E se eu pender para um lado, se eu pender para o lado natural,
o que vai acontecer comigo? Morte, problemas, dificuldades, rancor, inimizades, porfias, são as obras da carne que é citado em Gálatas. Aí você começa a entender agora por que às vezes nós estamos em casa tão nervosos, tão agitados. Sabe o quê? Olha o pendor, ó. Pendendo para o lado da carne. Mas se eu pender para o lado do Espírito, o que acontece? Vida e paz. Agora eu entendo por que a Cleusa, quando eu estou muito nervoso, ela fica assim, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O que ela está fazendo? Volta para o Espírito, Pimenta. Volta para o Espírito, Pimenta. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Como que é gostoso a palavra, né? Porque nós temos recursos que o próprio Senhor nos deixou para a gente viver nesse aspecto. Vamos ler João capítulo 21, versículo 18. João capítulo 21, versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, foste velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência de querer fazer as coisas, achando que agora eu tenho duas vidas, lembra disso, eu tenho duas vidas. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Aí o Espírito, esse outro, ele pega e fala assim, Aí é uma luta, né? Eu faço ou não faço, faço ou não faço. Por que tem muitos irmãos que não buscam comunhão para fazer as coisas? Por causa do medo do não. Não vou procurar não, porque se eu for, é não. Aí vai lá e faz. Aí dá cabeçada. Jovens, não procure julgo desigual. Busca comunhão. Essa semana eu falei com o irmão. Ele está liberado para casar. Eu falei assim, você já observou quem que é a pessoa? Você já olhou direitinho? Porque você já entrou num buraco bem fundo. Você vai entrar no outro? Então você tem que prestar muita atenção. Então, o Espírito, irmão, esse outro, que não deixa, que te leva para onde Ele quer. Quem tem sido levado pelo Espírito aqui, diga amém. Você tem tido essa experiência de querer fazer as coisas, mas o Espírito não deixa? O Espírito não deixa, usa um irmão, usa uma palavra para você não fazer aquilo. Mas aí eu insisto em fazer. Aí vem as consequências. Quem planta pé de pimenta, colhe o quê? Pimenta. Quem planta as coisas da carne, colhe o quê, irmãos? Carne. Quem planta as coisas do Espírito, colhe as coisas do Espírito. E esse aprendizado que nós estamos agora, vai ser até a volta do Senhor. Hoje eu tive uma boa experiência de negar a vida da alma, de seguir o Espírito, mas amanhã eu não posso ficar nessa velha mais, já passou. Eu tenho que ter nova experiência com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 7. Romanos 7, 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e o sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem o faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço, se eu faço o que não quero, já não sou quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem encontro outra lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Do pecado e dos meus membros. O 24 eu vou ler depois. É essa experiência que nós temos ou não é, irmãos? Olha, eu amo a minha esposa. Puxa, eu falo para os irmãos, eu não consigo viver sem a Cleusa. A Cleusa hoje ela é de suma importância mesmo. E tem hora que eu faço coisas que desagradam a Cleusa, eu fico muito nervoso com ela. Depois eu arrependo, eu tenho que chegar... A pior parte é ter que arrepender, né? Ter que ir lá. O velho homem é terrível. Dá trabalho, irmão. O velho homem dá trabalho. Você sabe que errou, mas se humilhar, irmão, não é fácil. Mas aí nós temos que voltar para qual vida? A vida lá do alto. Aí eu volto, irmão, eu chego, Deus me perdoa e tal. Graças a Deus ela tem um coração, só a Cleusa para me aguentar mesmo. Irmãos, então, essa luta que eu e você todo dia temos, todo dia, irmão, todo dia é uma luta. Eu venci hoje, eu consegui hoje, amanhã, você acha que venceu? Você sabe por que Nicodemos foi conversar com o Senhor? Ele foi conversar, que hora que ele foi conversar com o Senhor? Meio-dia. Não, à noite. Isso. Mas a samaritana foi conversar com ele que hora? Meio-dia. O Senhor é bobo? Vocês acham que o Senhor também? Não é lógico. Aí, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Ó Senhor Jesus. Esses dias para trás, o nosso velho homem é terrível. Sabe aquelas perguntinhas desnecessárias, fora da hora? Tinha uma irmã, foi batizar, e o marido dela foi. E do lado dela, aí eu fiz aquela famosa perguntinha assim, ele é seu filho? Ai, meu Deus. Eu tive que subir até o terceiro céu, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão, irmã. Porque, irmã, todas as mulheres não gostam de achar que é mais velha, que é mais nova. Não gostam. Mas está vendo o velho homem, não vigiei? Para que eu fui fazer essa pergunta? Mas graças ao Senhor, ela batizou, ficou bem. Eu acho que ela nem percebeu, mas eu percebi. E eu fiquei mal demais. Então, irmãos, tem hora que fala demais. Pensa demais, pensa além do que convém. Esse negócio de imersão, esse negócio de grito de guerra. Sabe o que é? Você vai falando, o negócio vai se tendo uma morte, vai ficando uma morte. Aí você não consegue, irmãos. Por isso que às vezes acaba a alegria. Irmão, seja simples. Lembra da mensagem passada? Falou para aqueles servos encher as talhas de pedra, que era usado para purificação. O que purificação? É lavar os pés, lavar as mãos. Se eu tivesse lá, eu não bebia esse trem. Eu ia falar, que é isso, vamos botar água. Mas eles foram simples, fazer tudo que ele mandava, foram lá e fizeram. Quem viu o primeiro milagre? Foram eles. Você quer ter alegria? Você quer ter paz de novo? Você quer ter alegria nas reuniões? Irmão, faz sozinho lá na sua casa. Começa a praticar sozinho para você ver. Você vai ver que o negócio funciona.
o negócio dá certo. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não for enviado de Deus. Eu nunca vi criança pregar evangelho. Eu nunca vi adolescente tão alegre. Os nossos jovens, alguns jovens, carrancudo, velho, ficaram velhos. Ah, mas antes era melhor. Irmão, entra no fluir. Vai lá naquele rio sujo lá no Jordão e se lava lá. Não, lá na minha terra tem rios bons lá. Ah, por sinal, ele nem saiu para me receber. Eu sou um rei. Ainda manda eu me lavar lá no rio mais sujo? Não vou não. Aí tem aqueles irmãos que ficam assim, vai irmão, não custa nada. Entra para você ver. Tem coisa demasiadamente difícil. Você pedisse para fazer uma coisa mais difícil, você faria. Agora, ir lá no rio. Aí ele foi o quê? Simples. Entrou no rio e foi. Você quer ser curado? Você quer receber alegria de novo? Seja simples. Eu fui com o Toninho lá em aquela cidade lá do Imbé, Santa Luzia. Aí tinha um irmão com o braço quebrado. E os irmãos estavam a voar como águia, tá? Eu falei assim, eu vou lá ser a outra asa dele. Peguei do lado dele, lá, ele com o braço de um lado e eu do outro. Nós vamos lá como o Pimenta voando como águia. Eu tive que sair de Itaúna. Eu fiz, viu? Sabe por quê? Porque nós somos cheios de conceito, irmão. Ah, o que os irmãos vão pensar? O que os irmãos vão falar? Irmão, vamos largar essas coisas, irmãos. Está na hora da gente avançar. Está na hora da gente avançar nessa vida nova, né? nessa vida do Espírito. Ó Senhor Jesus, eu preciso adiantar aqui. Eu já falei do pendor. Eu quero falar agora sobre a questão do céu aberto. Apocalipse, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Apocalipse, capítulo 4. Um a 2. Depois destas coisas, olhei e eis que somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Primeira coisa, o céu está aberto. Aonde Deus está, irmão, o trono de Deus está aberto. Você quer tocar, você quer ver as coisas de Deus, você precisa ir até o trono de Deus. O céu está aberto para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos repetir isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema é se eu estou em Cristo Jesus. Se eu vou ficar pendendo para a carne, como é que eu vou entrar nos céus? Como é que eu vou tocar nas coisas de Deus, irmão? Por favor, me fala aí. Não tem jeito, irmãos. Você consegue viver uma vida da igreja religiosamente, sábado e domingo, mas não consegue tocar nas coisas de Deus. Por isso que as palavras, às vezes, para você é a mesma coisa. Você acha que não está... Ah, estou ouvindo a mesma coisa. Segurança para vós outros é que ouvi as mesmas coisas. Ouvi todo dia a mesma coisa. Conta para mim de novo essa história, Senhor. Conta de novo para mim essa história. Essa semana, eu tive uma experiência, humanamente falando. Eu tinha um amigo, quando eu tinha 17 anos de idade. 16, 17, 18. Foi o meu melhor amigo. Um rapaz chamado Júlio. Eu só sabia o nome dele, que era Júlio. E eu tentei entrar em contato com ele. Não consegui.
Agora, esses dias, ele conseguiu entrar em contato comigo. Irmãos, foi muito bom relembrar a minha juventude. Foi muito bom lembrar daquele meu amigo. Mas muito melhor foi o que aconteceu comigo. Eu ganhei a vida de Deus e ele não. Qual que é o meu maior amigo hoje, irmãos? É o Senhor. Lembrar, irmãos, os mais novos aqui não lembram, não. Quando nós começamos a reunir, nós reuníamos aqui, nessa parte, dessas colunas para cá, e nós ficávamos virados para cá. Certo? A reunião era desse jeito. Vocês não têm noção que reuniões, que era um fluir da vida. Eram os irmãos levantando, os irmãos cantando, uma alegria, era contagiante, as pessoas vinham, ficavam contagiados com tanta alegria, irmãos. Com tanta alegria que era, irmãos. Palavra, nós estudávamos João, nós estudávamos Gênesis, nós estudávamos Apocalipse, e palavra não faltava, né, Toninho? E outra coisa interessante, nós íamos para a conferência, tinha dia que, irmão, era uma luta, correr para quem conseguisse entrar onde é que é o centro de convivência. Quem chegasse por último, tinha que ficar de fora e ir lá para a quadra ver a conferência no telão. Os meus irmãos corriam, pareciam um estouro de boiada, e correndo para chegar lá. Quando você chegava na porta, assim, o irmão falava assim, ó, esgotou. Aí você tinha que ir lá para a quadra. Oh, Senhor Jesus, nos faz lembrar dessas coisas, Senhor. Essa alegria de novo, Senhor, de quando nós pagamos um preço de estar no nosso espírito. Os irmãos liam o livro, chegavam na reunião e falavam, irmão, eu li isso. Aí, poxa, muita gente tocava no que o irmão ou a irmã leu. Hoje os irmãos têm um estudo diário, têm a palavra de comando, a palavra profética. Mas quantos irmãos que nem pegam esse livro para ler, que nem lê, nem sabe, fica sabendo da palavra no sábado. Aí você não consegue mesmo sair do seu natural mesmo, não. Qual foi o meu início aqui hoje? Senhor, me dá um coração de arrependimento, me ensina de novo, me faz fazer essas coisas de novo. Começa, irmão, começa a fazer para você ver se não vai dar certo. Ó Senhor Jesus, deixa eu continuar aqui. Ó Senhor Jesus, João fala assim, sobe para quê? Sobe. A porta está aberta, o céu está aberto. Sobe para você, eu vou te mostrar. Irmão, subir, como que eu faço para subir? Como é que você faz para subir? Como é que você faz? Ó Senhor, vamos lá, repete comigo, invocar o nome do Senhor. Imersão, cantar e falar hinos entre os irmãos. Que mais? Que mais, irmão? O que é que você faz? O que é que você faz? Orar e ler não parar. O que é que você faz? Invocar. O que mais, irmãos? O que mais, irmãos? Cantar um hino. Orar. Participar das reuniões. Participar de conferências. Participar do serviço de criança, servir, tudo isso, irmãos, tudo isso, são ferramentas para a gente voltar para o nosso espírito. Aquele que está servindo tem que estar no espírito. Se o seu serviço for chegar aqui no local de reunião, você pode até servir, mas não foi um serviço que agrada a Deus. Nós temos que orar, nós temos que consagrar. Os irmãos que usam os instrumentos, vocês precisam orar para voltar para o seu espírito, para quando tocar as coisas do espírito. O irmão que fala a palavra fica a semana inteira, né, Toninho? Estudando, entrando na mensagem, mas só aquela semana, né, Carlos? Essa semana foi uma coisa interessante. Eu precisei de que alguém falasse no meu lugar. Aí perguntei ao Carlos, andei ligando para todo mundo. Sabe o que acontece? Está todos os profetas, exceto o Toninho, que está com a família,
E o Juninho, não sei por que ele ia também. Não tinha ninguém para falar no meu lugar. Falei, e agora? Eu estou com a viagem marcada, como é que eu vou fazer? Cleus, eu te libero, você pode ir. Eu vou ficar, mas eu não vou deixar de falar a palavra. É o zelo da casa de Deus. E uma boa oportunidade, tá, Carlos? Na escala agora, escala 2. Escala 2, escala 1 que é oficial e o outro reserva. Porque se der um problema, o reserva está aí. Principalmente na época de conferir. Mas pode acontecer, irmãos. O irmão adoecer, aconteceu um acidente. A gente sabe, graças a Deus, nosso amado Carlos está ali, está aqui no nosso meio, o Senhor tem honrado, tem recuperado o irmão. Mas se fosse num sábado, né, Carlos? E como é que ia fazer? Aí teria que um irmão vir na frente e falar. E se esse irmão não tivesse preparado? Então, uma boa lição para nós, né? O assunto não era esse não, mas saiu, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Ó Senhor Jesus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. Em tudo, irmãos, em tudo. Qual que é a vontade de Deus? Que Cristo encabece todas as coisas. Quer na igreja, quer na sua casa, quer na sua vida social, quer no seu casamento, seja o que for. Cristo tem que encabeçar, colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça. Quando ele vier, irmãos, isso estiver estabelecido na minha vida e na sua vida, nós seremos levados pelo Senhor. Até então, se não tiver, irmãos, tiver pendendo para o lado da carne, com certeza, eu e você vamos ficar. Certo? Então, nós estamos aí, nesses últimos dias, ó Senhor Jesus, Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, e iam, não se viravam quando iam. Aqui fala a mesma coisa que eu já disse, fala, cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. O Espírito, irmão, é para executar a vontade de Deus nessa terra. E a vontade de Deus vai ser executada pela igreja. E quem que é a igreja? Somos nós. Então, irmão, não use a sua mente, não use a sua habilidade, a sua capacidade. O Espírito sopra aonde quer. Tem fatos ocorridos que, humanamente falando, é impossível que a pessoa seja salva, mas a pessoa é salva. O meu exemplo foi desse jeito, eu não vou contar ele aqui, não, mas foi. Foi da maneira mais... não tinha lógica o que o Espírito fez para me salvar. Humanamente falando e espiritualmente falando, era algo impossível, mas ele fez. E eu estou aqui hoje. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Isaías 55. Isaías 55. Versículos 8 a 11. Ó Senhor Jesus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são para os altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Precisa explicar isso aqui? Precisa explicar? Que os caminhos do Senhor, o pensamento de Deus, não é o mesmo nosso? Eu faço, que às vezes eu faço as coisas para mim receber glória. Lembra quando o Senhor fez o primeiro milagre ali da transformação de água em vinho? Aonde é que ele fez? No vilarejo, num lugarzinho simples, que nem era bem conhecido. Por quê? Porque o Senhor não busca a glória de si mesmo. Irmãos, não sirva o Senhor buscando glória de homens. Não sirva o Senhor achando que você é o melhor. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por isso que muitas vezes, eu já dei muita cabeçada, irmão, que eu vi que eu queria uma coisa e Deus não queria, eu queria, Deus não queria. Aí eu fui lá e fiz, dei uma cabeçada. Às vezes, para consertar isso depois, é um problema sério. Ó Senhor Jesus. E para fechar, irmão, agora Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 20. É o último versículo, tá? Ezequiel 1, 20. Aqui fala assim: para onde o Espírito quer ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com ele, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Aqui, uma coisa interessante aqui, olha, para onde o Espírito quer ir. Para onde o Espírito quer ir. Para onde o Pimenta quer ir? Está escrito isso aqui? Põe o seu nome aí. Está isso aí? Para onde é que você quer ir? É o Espírito que quer ir. Pois os impelia. O que é impelir, irmão? O Espírito, ele age, move em nós, irmão, no nosso sentimento, na nossa vontade, por meio da igreja, por meio do falar, por meio dos frutos. Que ninguém pode fazer o que ele fazia se não fosse pelo Espírito de Deus. Ninguém pode fazer a obra do que está sendo feito hoje na terra inteira se não for pelo Espírito de Deus. Então, por que os meus pensamentos ficam questionando essas coisas? Eu nunca vi, irmãos, eu tenho muito tempo de cristão, nunca vi o Evangelho ser pregado de tanta rapidez como está sendo agora. Instrumento que é maligno, às vezes, a certo ponto, tem sido usado para alcançar pessoas. Mensagens têm chegado nos confins da terra. Esses pouco tempo atrás, chegou num lugar chamado lá também, Iêmen, sei lá. Eu nem sabia que existia esse lugar. Chegou lá, o Evangelho chegou. Chegou como, irmãos? Através daqueles simples, obedientes, foram lá e fizeram. Foram guiados pelo Espírito Santo. Casais da Filipinas, que ouvem as coisas, aí sai correndo atrás, procurando. Quem que é esse povo? Quem que é esse povo? Pessoas importantes nos aeroportos estão sendo abordadas. Posso orar por você? Você chega na cidade, tem uma turma, posso orar por você. Você chega na outra cidade, posso orar por você. Em todo lugar, posso orar por você. Por que eu fico questionando? Porque tem que ser os meus pensamentos. Tem que ser o meu jeito. Né? A gente gosta de ser tradicional. Por exemplo, fechando aqui, tá? Eu sou apaixonado com quiabo, angu, feijão, carne moída. Tem gente que coloca no prato, tudo separadinho. Eu já começo colocando o angu, o feijão, o caldo, faço aquela meleca, depois que eu coloco o arroz em cima. Aí você fala, não pode ser assim, não.
eu desfruto desse jeito aí. Eu como ele, eu gosto desse jeito aí. Então, o meu pensamento, o seu pensamento, não importa, irmão. O importante é você desfrutar. É você tocar no Senhor. É isso que precisa. Como você vai fazer? Faz do seu jeito, faz o que você quiser. Você quer pular, pula. Se você não quiser pular, não pula. Seja simples, né? Por isso que eu falei no início da mensagem, Senhor, fala para nós hoje. Ó Senhor Jesus, né? E você e eu agora temos uma vida complicada, tá? Você tem a vida que você recebeu dos seus pais e tem agora a vida de Deus dentro de você. Para que lado você vai pender? Para que lado você vai pender? Espero que seja para a vida. Aleluia. Quero orar pelos irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Espero que o Senhor consiga quebrar os nossos sofismas, os nossos argumentos, Senhor. Trazer de volta para nós a alegria e restaurar a alegria da salvação, Senhor, da leitura da palavra. Me ensina a ser simples, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos ser simples, Senhor, é isso que nós queremos. Simples e obediente. Mas precisamos que seu Espírito, que já está dentro de nós, Senhor, faz alguma coisa em nós, move alguma coisa em nós de forma inaudita em nós, Senhor, por meio do invocar, por meio da leitura, por meio de comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus, eu abençoo cada irmão e cada ouvinte em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.